Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na nossa última aula falamos sobre transitividade verbal, que é justamente entender ali que verbo precisa ou não precisa de um complemento para que faça sentido. Então nós vimos na nossa aula passada que os verbos podem ser intransitivos, que eles podem ser transitivos. Intransitivos não necessitam de complemento. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do que, gente? Nem lembro mais. Mas aí para frente eu posso falar de novo. Os transitivos precisam de complemento, lembrando que o transitivo direto é aquele que não tem preposição. Transitivo indireto tem preposição. Transitivo direto e indireto tem os dois, né? Um objeto direto, que é sem preposição, e um objeto indireto, que é com preposição. Então, isso nós já vimos na aula passada. Se você ainda não assistiu, assista ela para entender o conteúdo de hoje, tá? Na verdade, hoje a gente vai fazer um exercício, né, onde vocês devem classificar cada um dos verbos aqui dessas frases em verbo transitivo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Tá? Eu não coloquei aqui o destaque nos verbos, então vou colocar e já volto aqui. Feito já aqui, então, pessoal, a ideia aqui agora é vocês lerem cada uma dessas frases e prestarem atenção nesses verbos. Então, considerem aquilo que nós vimos na aula passada, sobre transitividade verbal, tá? Então, se vocês perceberem ali que não está entendendo muito bem, volta na aula, presta atenção na explicação e, muito importante, anote o conteúdo no seu caderno, porque aí você vai ter como consultar, você vai conseguir verificar ali se você está acertando ou não a questão. Tá? Então, vocês vão ler cada uma e olhar para esse verbo. Primeiro, então, gente, é fazer. Então, agora você vai pausar esse vídeo e vai fazer a atividade. É muito, muito importante que vocês façam isso, tá? Por quê? O que eu sempre falo para vocês, se nós não fazemos, se nós só esperamos a resposta vir, a gente acaba não aprendendo, porque a gente não está se desafiando, a gente não consegue errar e depois perceber o porquê errou. Quando a gente só pega e ver a resposta certa, né? Agora, quando você faz, mesmo que você erre, depois na hora da correção, você consegue perceber. Ah, eu errei porque eu pensei isso, mas então é aquilo. Nesse processo de correção, você aprende muito mais. Por isso que não dá para deixar de fazer. Então, pausa o vídeo e faz a atividade. Só volta para o vídeo depois de todas elas feitas, beleza? Se tiver dificuldades, volta na aula anterior, assiste novamente, anota tudo no seu caderno e responde. Ok? Então, beleza. Pessoal, então beleza. Agora, quem já fez, vai vir aqui e vai acompanhar a nossa correção. Vamos lá. A minha calça nova de pano rasgou. Então, olha só, o meu verbo aqui é rasgou. Se a pessoa fala isso, tem um sentido completo? Eu consigo entender o que quer dizer que a calça rasgou? Consigo. Isso significa que esse verbo rasgar, nessa situação, nesse contexto, não é transitivo, porque ele não precisa de um complemento para fazer sentido. Ele, da forma que está ali, ele já me dá o sentido completo. Tá? Então, isso aqui eu vou chamar de verbo intransitivo. Então, corrijo aí. Quem acertou, coloca um certinho do lado. Quem errou, coloca aí. Tá? Não é transitivo porque não precisa de complemento. Vamos para o próximo aqui. O motor do carro explodiu hoje cedo. O motor do carro explodiu hoje cedo. Veja, esse verbo explodir, ele não necessita de um complemento. Muito embora eu tenha aqui, ó, hoje cedo, algo complementando esse verbo. Porém, ele sozinho consegue já passar o sentido completo. Se eu falar assim, o motor do carro explodiu, eu já tenho um sentido completo. Eu não preciso dar novas informações. Se eu quiser, eu posso. Nesse caso, coloquei o tempo, né? Quando que explodiu. Eu posso colocar outras coisas. Por exemplo, o motor do carro explodiu porque eu não fazia manutenção. Tá? Aí eu estou complementando com uma nova oração. Mas nesse caso,
explodir é um verbo intransitivo também. Eu não preciso complementar. Eu tenho ali uma informação de tempo que não é obrigatória para fazer sentido. Então, mais uma vez, verbo intransitivo. Letra C. Meus tios emprestarão a chácara deles para mim. Meus tios emprestarão a chácara deles para mim. Veja, se eu falo para vocês assim, meus tios emprestarão, fica faltando uma informação, não é? Emprestarão o quê? Emprestarão a chácara deles. Para quem? Para mim. Então, nesse caso, veja que nós temos dois objetos, porque quem empresta, empresta algo para alguém. Então, eu tenho um objeto direto, a chácara deles, e um objeto direto, para mim. Lembre-se que para é uma preposição, por isso que aqui eu tenho um objeto indireto. Então, nesse caso, pessoal, eu vou ter o quê? Um verbo que obrigatoriamente precisa de complemento, então é transitivo. Ele é direto, porque tem um objeto direto ali. E ele é também indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Porque eu preciso de dois complementos para ele. Quem empresta, empresta algo para alguém. São dois objetos, um não preposicionado e um preposicionado. Tá? Lembre-se de estudar as preposições para entender melhor essa questão. Vamos para a próxima. Na festa, perdi todo o meu dinheiro. Na festa, perdi todo o meu dinheiro. Se eu chego aqui para vocês e falo, gente, eu perdi. Perdeu o quê? Não é mesmo? Quem perde, perde algo. Olha lá, quem perde, perde algo. Que algo que foi perdido aqui? Todo o dinheiro. Então, quem perde, perde algo. Vejam que eu estou falando perde algo. Não é perde para algo. Não é perde a algo. Não perde de algo. Veja, eu não tenho preposição. É só algo. Perde algo. Então, o algo aqui, que é todo o meu dinheiro, ele não tem preposição. Por isso, esse verbo, ele é transitivo, precisa de um complemento, direto, não tem preposição no objeto dele. Tá? O objeto é o complemento do verbo. Então, verbo transitivo direto. Letra E. Durante a noite, nós ouvimos gritos de socorro. Durante a noite, nós ouvimos gritos de socorro. Olha lá, se eu falo assim, durante a noite nós ouvimos. Ouvimos o quê? Né? Porque quem ouve, ouve algo, não é mesmo? Então, quem ouve, ouve algo, o meu algo é gritos de socorro. Daqui eu também não tenho preposição, eu vou ser então um verbo transitivo direto. Ok? Vamos para a próxima. Meus amigos se simpatizaram com meu novo namorado. Meus amigos se simpatizaram com meu novo namorado. Vamos dar uma olhada então. Simpatizaram. Olha lá, meus amigos se simpatizaram. Eu chego aqui para vocês e falo assim, gente, meus amigos se simpatizaram. Com o quê? Ou com quem? Não é mesmo? Quem se simpatiza com algo. E com é uma preposição? Sim, com é uma preposição. Então, se eu tenho aqui um objeto que é preposicionado, que tipo de verbo vou ter? Um verbo transitivo indireto, porque ele tem preposição. No caso, a preposição com. Tá? Então, vejam, olha a diferença que é quando eu falo assim. Quem ouve, ouve algo. Quem perde, perde algo. Né? Agora, quem se simpatiza com algo. Não é só algo. Esse com algo, esse com é a minha preposição. Tá? Então, verbo transitivo indireto. Vamos para a próxima. Eu paguei a conta para todos. Eu paguei a conta para todos. Então, pensa se eu falo aqui para vocês, gente, eu paguei. Pagou o quê? Porque quem paga, paga algo. A conta para todos. Veja, paga
algo, apenas, não tem preposição. Então, eu vou ter aqui um verbo transitivo direto, sem preposição. E, por fim, o hospital necessita de sangue O negativo. O hospital necessita de sangue O negativo. Então, eu preciso o quê? Verificar aqui. Se eu falo para vocês, o hospital necessita, e paro por aqui, falta alguma coisa. Necessita do quê? Porque quem necessita, necessita de algo. Olha só esse de. De algo. De é a preposição. Então, aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto. Terrível, né? Mas, enfim. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. O que vocês acharam? Fácil, mais ou menos, difícil? Erraram muitas, erraram poucas? Conta ali para mim, para nós vermos se precisa explicar melhor esse conteúdo. Tá bom? Eu vou mandar uma atividade parecida com essa que a gente fez, né, durante esta semana, e aí vocês vão me dizendo, daí, quer dizer, depois que eu mandar a atividade, eu conseguirei ver se vocês conseguiram aprender ou não. Mas se antes de eu mandar, vocês já quiserem me falar, olha, professor, acho melhor explicar melhor, acho melhor ter mais alguma atividade antes dessa valendo nota, porque daí a gente faz e vocês não são prejudicados. É um conteúdo fácil, mas precisa ter atenção, tá? Peguem ali e pesquisem, né, alguns verbos, vão conhecendo um pouco mais, vocês vão ver que é bem tranquilo fazer, ok? Então, ficamos nessa. Na próxima aula a gente conversa mais. Um grande abraço para vocês.